Olá, vamos falar sobre salário de benefício. Veja, se a gente partir pelo nome salário de benefício, muitas pessoas vão falar assim: é o valor do benefício previdenciário. E não é. Salário de benefício, gente, na verdade, é um valor que vai ser apurado para que sobre ele se aplique um percentual para achar, aí sim, o valor do benefício, a renda mensal inicial do benefício, o valor inicial do benefício. Então, de pronto, salário de benefício não significa valor do benefício. Vários benefícios têm o mesmo valor de salário de benefício, mas não têm o mesmo valor inicial. Então, vamos ver salário de benefício. Veja só. De acordo com o artigo 28 da Lei 8.213, o valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial, e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Então, veja, o valor do benefício será calculado com base no salário de benefício. Então, o salário de benefício é um número, né? É um valor apurado, nós vamos ver como apurá-lo, e com base nele vai se calcular o valor inicial do benefício, a renda mensal inicial do benefício. E aí, a legislação já tira o quê? Salário família e salário maternidade. Esses dois benefícios não têm o seu valor calculado com base no salário de benefício. O artigo 31 do Decreto 3.049 diz: salário de benefício é o valor básico utilizado para cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive os regidos por normas especiais, exceto salário família, a pensão por morte, o salário maternidade e os demais benefícios de legislação especial. Quando o decreto menciona, exceto salário família, salário maternidade e pensão por morte, eu posso concluir que também exceto o auxílio reclusão. Mas por que não está expressamente? Porque o artigo 80 da Lei 8.213 diz que o auxílio reclusão será concedido nas mesmas condições da pensão por morte. Então, as regras que valem para a pensão por morte também são aplicadas ao auxílio reclusão. Então, eu posso dizer que salário família, salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão não tem o seu valor inicial calculado com base no salário de benefício, certo? Agora, o que é o salário de benefício? Veja, para esses 4 benefícios aí, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial e auxílio acidente, ou seja, os 2 auxílios que nós temos, doença e acidente para os segurados, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial, o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. O que é isso? Maiores salários de contribuição. Como a gente ainda não viu a parte de custeio, salário de contribuição, você vai concordar comigo que é o valor sobre o qual incidiu a contribuição do segurado. Então, se naquele mês ele contribuiu sobre R$3.000, esse é o seu salário de contribuição, né? Se for um contribuinte individual, por exemplo, ele vai contribuir com 20% sobre R$3.000. A contribuição dele será de R$600. Então, o salário de contribuição é o quê? É o valor sobre o qual incide a contribuição do segurado.
Só que o salário de benefício consiste em quê? Na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% do período contributivo. Vamos colocar um exemplo para você entender melhor. Supondo que João queira se aposentar por invalidez. Sim. Primeiro, eu tenho que calcular o salário de benefício da aposentadoria por invalidez. Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% do período contributivo. Supondo que João tenha 100 meses, então, portanto, 100 contribuições, né, para a Previdência. Ele tem todas as condições de se aposentar por invalidez, mas ele quer saber qual é o valor da sua aposentadoria. Então, se ele tem 100 contribuições, ele tem 100 salários de contribuição, né? 100 salários de contribuição. Vamos pegar os maiores correspondentes a 80% do período contributivo. Olha, se o período contributivo dele tem 100 meses, dos 80% do período contributivo são 80, né? De 100, 80% de 100 são 80. Então, vamos pegar os 80 maiores salários de contribuição. Sim, vamos pegar os 80 maiores salários de contribuição, corrigi-los todos, né? Atualizá-los todos para a data do cálculo. Isso é o princípio da recomposição monetária que você já aprendeu lá atrás, né, na aula de princípios. E vamos fazer a média aritmética simples. Supondo que essa média tenha dado o valor de R$2.000. Então, o salário de benefício do João é de R$2.000. Esse salário de benefício de João, ele vai ser utilizado tanto para o cálculo de uma aposentadoria por invalidez, que é o caso que ele quer, quanto de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria especial. O salário de benefício para esses 4 benefícios não altera, R$2.000. O que vai alterar é o quê? É o valor de cada benefício. Porque para cada benefício, a lei aplica um percentual sobre esse salário de benefício. Então, só para dar exemplo, a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do salário de benefício. Se o salário de benefício de João foi calculado com o valor de R$2.000, a aposentadoria por invalidez dele será de quanto? R$2.000, equivalente a 100% do salário de benefício. Ah, mas se ele quisesse, por exemplo, fosse requerer auxílio-acidente, ele teria o benefício no valor de R$1.000. Por quê? Porque o auxílio-acidente, depois a gente vai ver, tem a renda mensal inicial correspondente a 50% do salário de benefício. Então, para esses 4 benefícios, o valor do salário de benefício é o mesmo. Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. O que vai alterar é o quê? É a renda mensal inicial. Pois bem, mas quando fala 80%, correspondente a 80%, né, do salário do período contributivo. Olha, período contributivo, nós vamos considerar como período contributivo a partir de julho de 94. Então, todos os salários de contribuição, né, vistos a partir de julho de 94. Ah, mas ele ingressou no regime geral no ano de 2002. Então, tudo bem, né?
o período contributivo, a partir de julho de 2002. Agora, quem, no meu caso, ingressou antes de 94? Aqueles salários de contribuição anteriores a julho de 94 não vão entrar no período básico para o cálculo do salário de benefício. Então, eu comecei a contribuir para a Previdência em 1990, tá? Então, antes mesmo da Lei 8.213. Mesmo que eu tenha contribuído sobre o teto ou tenha salários de contribuição naquele período, não vai entrar. Eles vão considerar o meu período contributivo a partir de julho de 94 para frente. E aí vai verificar, né, os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, a partir de julho de 94, e achar o meu salário de benefício. Mas se o João ingressou em 2005, né, vai a partir de 2005. Então, nada anterior a julho de 94 para cálculo, tá, de salário de benefício é computado. Porque senão você vai pensar assim, então não conta nada do que contribuiu anteriormente a julho de 94. Conta como tempo de contribuição, mas não conta para fins do cálculo do salário de benefício, certo? Então, voltando, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, tem o salário de benefício consistente em quê? Na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Agora, eu tenho que a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição tem o salário de benefício consistente em média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada essa média pelo fator previdenciário. É o que está previsto no artigo 29, inciso 1, da Lei 8.213. Está lá que o fator previdenciário é multiplicado por essa média para se apurar o salário de benefício da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se vier simplesmente assim, o salário de benefício da aposentadoria por idade consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% do período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Vou colocar correto, tá? Só que, no caso da aposentadoria por idade, o uso do fator previdenciário, ele é opcional, sim. Ele só é utilizado no cálculo quando resultar numa renda mais vantajosa para o segurado, mais elevada para o segurado. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, o fator previdenciário é a regra, né? Mas ele não é utilizado na aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, pode anotar, e também há uma possibilidade do segurado poder excluí-lo do cálculo. Nós vamos ver adiante. Mas voltando então no fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? O que compõe a sua fórmula? Veja lá. O fator previdenciário, ele tem como variáveis o tempo de contribuição. Que tempo de contribuição? Até o momento em que houve o requerimento da aposentadoria. Idade, também ao se aposentar. Idade que tem o segurado no momento em que lhe requer a aposentadoria. E também expectativa de sobrevida. O que seria a expectativa de sobrevida? Ora, o quanto, né, ainda falta para aquele segurado morrer.
Na verdade, a expectativa de sobrevida. Quer dizer, é o tanto de anos que provavelmente o segurado ainda vai viver. Essa expectativa de sobrevida, ela é dada pelo IBGE, tá? De acordo, né, com todas aquelas técnicas, na verdade, de apuração. Então, utiliza a expectativa de sobrevida do segurado para ambos os sexos, tá? Não tem separado. Aqui vai utilizar para ambos os sexos. Então, é o tanto que falta para você morrer. E a gente percebe que a expectativa de sobrevida do segurado ou do brasileiro, ela está sempre aumentando, porque a expectativa de vida está sempre aumentando, né? E aí o fator previdenciário ele foi criado para quê? Para ver, né, de alguma maneira, o segurado não se aposentar tão novo ou só com aquele tempo mínimo de contribuição, para estimulá-lo a contribuir por mais tempo. Por isso que o fator previdenciário não é utilizado na aposentadoria por invalidez. Lógico que não. Eu não posso, né, previdência não pode estimular o segurado inválido a ficar trabalhando, nem aquele que estiver em gozo de auxílio doença, por exemplo. Então, o fator previdenciário vai ser aplicado na aposentadoria por idade e na aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que na aposentadoria por idade, sendo segurado com deficiência ou não, ele é sempre opcional. Na aposentadoria por tempo de contribuição, quando se tratar de segurado com deficiência, ele também não vai ser aplicado, a não ser que resulte numa renda mais elevada para o segurado. Então, veja, as variáveis que compõem a fórmula do fator previdenciário são tempo de contribuição, idade no momento da aposentadoria e expectativa de sobrevida. Quanto maior o tempo de contribuição, maior o fator previdenciário. Concordam? Sim, porque o tempo de contribuição ele se encontra no numerador da fração. E quanto maior o numerador, maior o resultado. Quanto maior a idade do segurado no momento da sua aposentadoria, maior será o fator previdenciário. Quanto menor a expectativa de sobrevida, maior será o fator previdenciário. Então, para que esse fator previdenciário, que vai ser multiplicado naquela média, né, da aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo. Quanto maior o fator previdenciário, que vai ser aplicado àquela média, maior o salário de benefício do segurado. Então, quanto mais velho, com maior tempo de contribuição ele for se aposentar, melhor será o seu salário de benefício e, consequentemente, a sua renda mensal inicial, né? Mas nós temos que verificar no fator previdenciário. A gente vai ter, professora, que fazer cálculo na hora da prova? De jeito nenhum, né? Não se faz, não se pede cálculo de valor de benefício. Se pede o quê? O raciocínio dessa fórmula. Então, a gente já sabe. Pode, por exemplo, um segurado que estiver recebendo no último mês anterior à sua aposentadoria, R$2.000, chegar a ter um salário de benefício de R$1.500? Sim. Ou de R$2.200? Sim. Por quê? Porque preciso daquela média dos maiores salários de contribuição. Além disso, o fator previdenciário pode diminuir ou aumentar, né, um pouco aquela média dos maiores salários de contribuição. Então, não quer dizer que a última remuneração que aquele segurado esteja recebendo, pelo menos está garantida para o seu benefício. Não, porque volto a dizer, é pela média dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo. Agora veja, essa fórmula, ela foi idealizada
para uma aposentadoria por tempo de contribuição aos 35 anos de contribuição. É a exigência para o homem ter 35 anos de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição. Então, a fórmula ela foi feita, né, pensando nesse tempo mínimo, 35 anos de contribuição. No entanto, a aposentadoria para a mulher, ela é concedida quando ela completa, no mínimo, 30 anos de contribuição. E para os professores que se dedicam exclusivamente ao magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, 30 anos de contribuição para o homem, 25 anos de contribuição para a mulher. Então, se nós fizermos o cálculo do salário de benefício da mulher ou desses professores, simplesmente com os tempos de contribuição que eles têm, eles seriam prejudicados na fórmula do fator previdenciário. Por quê? Porque ela foi idealizada para ter tempo mínimo de 35 anos de contribuição. Então, a própria lei e o decreto 3.049, ele determina que, quando for a aposentadoria de mulher, acrescentar 5 anos ao tempo de contribuição da fórmula. Não é que ela tenha, né? Vamos supor, ela tem 30 anos de contribuição, mas quando for fazer lá o cálculo, o fator previdenciário dela, lá naquele TCzinho, né? Nós vamos colocar 35 e não 30. Por quê? Porque justamente como para ela o tempo mínimo reduz em 5 anos de contribuição e a fórmula foi feita para 35, nós vamos acrescer 5 ao tempo de contribuição que ela efetivamente tem, tá? A mesma coisa vale para o professor que se dedica exclusivamente à educação infantil, ao ensino fundamental e médio. Então, o professor, ele vai ter também um aumento de 5 anos no tempo de contribuição. E a professora, nesse caso, 10 anos de aumento. Então, veja só, quando se tratar de professor ou mulher, nós vamos acrescer 5 anos no tempo de contribuição. Professor que se dedica exclusivamente ao magistério até o nível médio. Se for professor de nível de ensino superior, não tem esse acréscimo, tá? Então, vai acrescer. Ou, se for professora também que se dedica exclusivamente ao magistério até o ensino médio, esse tempo vai acrescer 10 pontos. Por quê? Porque o tempo mínimo para ela se aposentar é de 25 anos de contribuição. Se a fórmula foi idealizada com tempo mínimo de 35, óbvio que eu tenho que aumentar ali 10 pontos no tempo de contribuição, certo? Então, fator previdenciário, a princípio ele é utilizado no salário de benefício da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, seja segurado com ou sem deficiência, ele é opcional. Na aposentadoria por tempo de contribuição, ele é opcional quando se tratar de um segurado com deficiência, certo? Agora, como que eu vou contar esses salários de contribuição? Lá, média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo. Período contributivo, para fins desse cálculo, para fins do cálculo do salário de benefício, vai ser, olha, no caso do contribuinte individual e do segurado facultativo, vai ser o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime geral. Então, olha, ele começou a contribuir em janeiro de 2002. Nós estamos em 2018. Aqui, entre 2002 e 2018, várias contribuições foram feitas, mas há período em que ele deixou de contribuir.
Então, esses meses que ele não teve efetiva contribuição, eu não computo como tempo de contribuição. Somente os meses em que houve efetivo recolhimento, efetivo pagamento das contribuições. Aqui nós estamos falando do contribuinte individual que tem a obrigação de recolher por conta própria e o segurado facultativo. Agora, se tratar de empregados domésticos e trabalhadores avulsos, a contagem do período contributivo ela é feita a partir, olha, do conjunto de meses em que houve ou deveria ter havido contribuição, em razão do exercício da atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória do regime geral de previdência social. Por quê? Em que houve ou deveria ter havido contribuição. Por que aqui não se está exigindo a efetiva contribuição do empregado, do doméstico e do trabalhador avulso? Porque, nesse caso, esses três segurados, eles não têm a obrigação de recolher por conta própria a sua contribuição. Eles prestam serviço e a empresa, o empregador, o sindicato ou órgão de gestor de mão de obra retém a sua contribuição e repassam para a União. Então, eles não têm aquela obrigação deles mesmos irem ao banco efetuar o pagamento. Por isso, o legislador entendeu, olha, vai ser o conjunto de meses em que deveria ter havido a contribuição ou foi feita a contribuição, né? O fato do empregador doméstico, da empresa, do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra não ter repassado as contribuições, né, o pagamento das contribuições para a União, não vai impedir que esses três segurados tenham direito aos benefícios e muito menos, né, não vai impedir que ele compute esse período como período contributivo. Então, de novo, né, para o empregado, o doméstico e o trabalhador avulso, considera-se como tempo de contribuição o quê? O conjunto de meses em que houve ou deveria ter havido contribuição, em razão do exercício da atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória. E no caso do individual, do facultativo, aí sim, somente aquele período em que houve efetivamente o recolhimento das contribuições previdenciárias, do recolhimento das contribuições para o regime geral de previdência social. Agora eu vou falar sobre o fator previdenciário, sobre a flexibilização dele. Nós tivemos incluído na Lei 8.213 o artigo 29C, que trata da chamada flexibilização do fator previdenciário. O que seria essa flexibilização? Ora, uma vez o segurado já tenha completado todas as condições para se aposentar por tempo de contribuição, então ele vai ter o tempo mínimo e a carência exigidos para se aposentar por tempo de contribuição. Ele tendo isso, ele já fica assim, o cálculo do meu benefício vai ter fator previdenciário. E aí o 29C flexibiliza essa utilização. Quando? Quando ele já completou as condições para se aposentar e, somada a sua idade e o seu tempo de contribuição, essa soma resultar numa pontuação prevista no artigo, ele pode excluir o fator previdenciário do cálculo da sua aposentadoria. Vamos lá. O segurado que preencher o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição poderá, tá? Poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria. Quando
o total resultante da soma da sua idade e do seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data do requerimento da aposentadoria, for de acordo. Aí eu mesma fiz a tabela para facilitar, né? Não existe essa tabela na lei, mas já está facilitando. Ora, se a soma para a mulher der 85 e para o homem 95 em requerimentos de aposentadoria até o final de 2018, ele pode sim optar pela exclusão do fator previdenciário. Aí, essa pontuação vai aumentando. Em 2025, por exemplo, a pontuação para a mulher é de 89 e a do homem de 99. A partir de 2027, 90 pontos para a mulher, 100 pontos para o homem. Agora, importante, a aposentadoria por tempo de contribuição, então, exige idade mínima? Não. O que se fala aqui em idade é o somatório da idade com o tempo de contribuição para verificar se essa soma atinge a pontuação necessária para que o segurado não utilize o fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria. Então, não há exigência mínima de idade na aposentadoria por tempo de contribuição. Ela tem que ter, ou ele, preenchido no mínimo o tempo de contribuição exigido e a carência. Daí, começa a somar o tempo de contribuição e a idade. Vamos, por exemplo, colocar que a Rita, ela é empregada numa empresa e já está lá há 31 anos. Então, se ela já é empregada há 31 anos na empresa, independentemente de ter havido contribuição, eu posso considerar o período contributivo da Rita de 31 anos. Então, ela tem 31 anos de contribuição. E eu posso dizer que ela passou também pela análise, pela exigência da carência mínima. Você já aprendeu carência e sabe que para aposentadoria por tempo de contribuição se exige 180 contribuições mensais. Se, no caso, ela é empregada, a carência é contada a partir da data da filiação. Então, ela já preencheu os dois requisitos para se aposentar por tempo de contribuição: tempo mínimo e carência. Ela pode se aposentar? Sim, ela precisava apenas de 30 anos de contribuição. Ela tem 31. E por que não se aposentou? Porque ela está com medo do fator previdenciário. Ela sabe que o fator previdenciário vai ser multiplicado pela média aritmética simples dos seus maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo. E isso pode fazer com que a renda mensal do seu benefício seja achatada. Mas agora, com o dispositivo, né, o disposto no artigo 29C, nós temos o seguinte: Rita, qual é a sua idade? Qual é a idade de Rita? A Rita tem 55 anos. Olha, ela tem 55 anos e 31 anos de contribuição. Vamos somar a idade ao tempo de contribuição. E vamos encontrar 86 pontos. Ora, se eu vou encontrar 86 pontos para Rita, eu corro lá no artigo 29C ou na sua tabela. Veja lá na sua tabela qual é a pontuação que Rita precisa em 2018 para excluir o fator previdenciário. Ora, ela precisa apenas de 85 pontos. Ela tem quanto? 86. Então, Rita, se não for mais vantajoso para você, você pode excluir o fator previdenciário. Por quê? Porque você tem
para o ano de 2018 a pontuação necessária para se aposentar sem o fator previdenciário. Agora, vamos ao Mário. Mário, ele é contribuinte individual. Ele é contribuinte individual e tem 35 anos de contribuição. Durante 35 anos de contribuição, efetivamente, durante esses 35 anos, ele recolheu religiosamente as suas contribuições. Então, ele tem 180 contribuições para carência e o tempo mínimo de contribuição exigido para se aposentar por tempo de contribuição. Ok. Mário poderá se aposentar por tempo de contribuição. Certo ou errado? Certo. Mário poderá aposentar-se por tempo de contribuição, optando pela não incidência do fator previdenciário. Não sei. Eu tenho que saber a idade de Mário, né? A idade de Mário, ele tem 58 anos. Ele tem 58 anos e 35 anos de contribuição. Poxa, né? 58 menos 35. Tá, certinho. Ficou medo da filiação dele não poder. Então, ele tem 58 anos de idade. Pode se aposentar por tempo de contribuição? Sim. Pode se aposentar por tempo de contribuição sem fator? Vamos ver. Soma o tempo e a idade. 3,93. Então, 58 mais 35 deu 93. Olha, vamos lá na tabela. A tabela exige uma pontuação de 95 pontos. Portanto, Mário poderá se aposentar por tempo de contribuição. No entanto, não pode excluir o fator previdenciário do cálculo da sua aposentadoria. Se ele for se aposentar agora, ele vai ter que utilizar o fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria. Ah, e se for o ano que vem? No ano que vem, ele vai ter, pagando mais um ano, 36 anos de contribuição e 59 anos de idade. Então, vamos lá. 5, 9. Né? 95 pontos. Ora, 2019, ele precisa de 96 pontos. Portanto, também não retira o fator previdenciário. Ah, então vamos para 2020. Em 2020, ele vai ter 37 anos de contribuição e 60 anos de idade. 97 pontos. Volto lá em 2020. 2020, ele precisa de 97 pontos. Ele tem 97 pontos? Sim. Então, Mário, para você se aposentar antes de 2020, você tem que utilizar o fator previdenciário. Se você continuar pagando até 2020, você vai ter a pontuação de 97 pontos e aí poderá tirar o fator previdenciário, ok? Então, a não incidência, a exclusão do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício é feita desde que, primeiro, tenha o segurado completado os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição. Completou? Aí agora vamos somar a idade e o tempo. Está ali dentro da pontuação exigida? Pode excluir o fator. Se não, pode até aposentar, mas o salário de benefício e, consequentemente, a renda mensal inicial vão ser calculados com base no salário de benefício que utiliza o fator previdenciário, certo? Agora eu tenho o caso dos professores. Sim,
aqueles professores que se dedicam exclusivamente ao ensino médio fundamental, à educação infantil, eles têm uma redução de 5 anos na sua aposentadoria. Sim. Então, para eu verificar se eles podem excluir o fator previdenciário do cálculo da aposentadoria, a lei determina que o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora, que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, será de, respectivamente, 30 e 25 anos, e serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição. Ora, 5 pontos nós vamos somar depois que somar a idade e o tempo de contribuição, para ver se eles podem tirar o fator previdenciário. Então, vamos supor, ora, o professor que se dedicou a vida inteira ao ensino médio, ele tem 30 anos de contribuição. Pode se aposentar por tempo de contribuição? Sim, porque nesse caso ele tem uma redução de 5 anos no tempo mínimo. Tá. A professora, ela tem 27 anos de efetivo exercício no magistério na educação infantil. Pode se aposentar? Sim, porque ela precisaria apenas de 25. Tá. Mas vai se aposentar com ou sem fator previdenciário? Isso que a gente tem que ver. Quantos anos tem esse professor? Esse professor tem 60 anos. E a professora? 55. Tá. 55 e 60. Vamos somar a idade e o tempo de contribuição deles. 90. 82. Tá. 90 e 82. Eu vou pegar essa pontuação e verificar na tabela? Não. Igual eu fiz com os outros segurados? Não. Eu vou pegar essa soma e acrescer 5 pontos. Então, eu vou acrescer 5 pontos aqui e o professor terá 95 pontos. Vou acrescer 5 pontos nos 82 e ela vai ter 87 pontos. Sim. Aí eu tenho o professor com 95 pontos e a professora com 87, porque foi acrescido a pontuação de 5, né, para os professores. Tá ok. Aí nós vamos ver. Ano de 2018, qual é a pontuação da mulher e qual é a pontuação do homem? A pontuação da mulher, 85 pontos. Ai, que bom, a professora tem 87, então ela pode excluir o fator previdenciário. O professor, 95, ótimo, ele tem exatamente 95 pontos. Então, ele também pode excluir o fator previdenciário. Tá ok? Então, vamos lá. O fator previdenciário, ele pode ser excluído desde que, cumpridas as condições para se aposentar por tempo de contribuição, a soma da idade e do tempo de contribuição dê a pontuação exigida. No caso dos professores, para a gente ver a pontuação, verificar a pontuação, tem que primeiro somar a idade ao tempo, né? Somar a idade e o tempo, e aí acrescer 5 pontos. Esse número vai ser o número da pontuação, se está de acordo, para poder ou não excluir a incidência do fator previdenciário no cálculo do benefício, do salário de benefício, certo? Pontos importantes a respeito de salário de benefício. Veja lá, os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efetivo de apuração do salário de contribuição
e respectiva repercussão no cálculo do salário de benefício. Os ganhos habituais vão ser considerados, né, como salário de contribuição para fins do cálculo de salário de benefício. Tomar cuidado, após a reforma trabalhista, prêmios e abonos, ainda que pagos habitualmente, não têm repercussão na seara previdenciária. Então, eles não vão entrar no cálculo do salário de contribuição, mas continuam os ganhos habituais que vão incorporar. No caso dos abonos e dos prêmios, ainda que pagos habitualmente, não incorporam, certo? Outra questão. Os salários de contribuição, considerados no cálculo do valor do benefício, serão corrigidos mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, calculado pelo IBGE. Sim, o INPC é o índice de reajustamento dos benefícios e dos salários de contribuição. Então, para o cálculo do salário de benefício, aqueles salários de contribuição utilizados, eles devem ser corrigidos monetariamente, né? A própria lei, a própria Constituição fala: os salários de contribuição utilizados para o cálculo do benefício deverão ser corrigidos monetariamente. E aqui a lei já diz: são atualizados pelo INPC, o mesmo índice de atualização de reajuste dos benefícios previdenciários. Seguindo, o valor do salário de benefício tem como limites o valor correspondente ao salário mínimo. Então, o valor mínimo do salário de benefício não pode ser inferior ao salário mínimo, e tem como teto máximo o salário de contribuição. E esse teto máximo é trazido por meio de portaria do Ministério da Fazenda. Então, ele tem um limite mínimo e um limite máximo, a partir do qual não pode verter contribuições. Então, em 2018, o limite mínimo é de R$ 954 e o limite máximo R$ 5.645,80. Então, limite máximo. Esses valores, eles vão ser reajustados na mesma data em que houver o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários. Mas, então, sempre dentre esse patamar, né? Certo. O cálculo do salário de benefício das aposentadorias, só das aposentadorias, tem que considerar o valor do auxílio acidente que o segurado estiver recebendo. Então, veja, o valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, mas é para fins de cálculo do salário de benefício somente das aposentadorias. Por quê? Porque pela regra então vigente, o auxílio acidente ele cessa no momento da concessão da aposentadoria. Não há possibilidade hoje de acumular auxílio acidente com a aposentadoria. Então, os seus valores vão ser somados aos salários de contribuição para o cálculo da aposentadoria. Por exemplo, vai se aposentar naquele exemplo que eu já tinha dado. Aposentar por invalidez tem 100 contribuições. Só que ele tem o seu salário de contribuição e mais o auxílio acidente que ele vinha recebendo. Qual que é o salário de contribuição, então? A soma do valor mais o auxílio acidente, limitado ao teto máximo estabelecido pelo regime geral, mas vai ser somado. Por quê? Porque o auxílio acidente não vai mais ser pago ao segurado no momento em que ele se aposentar, certo? No momento em que ele se aposentar. Então, veja que, para se achar a renda mensal inicial de um benefício, exceto
salário maternidade, salário família, pensão por morte e auxílio reclusão, nós temos que primeiro apurar o salário de benefício. E aí saber todas essas informações. Como que se considera período contributivo, o que vai se considerar como salário de contribuição, né? E é importante que essas informações estejam previstas no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O artigo 29A da Lei 8.213 traz sobre o CNIS. Esse Cadastro Nacional de Informações Sociais. Desculpa, segundo o artigo, o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, informações sobre os vínculos e as remunerações dos segurados para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. Então, através das informações que estão lá no CNIS, é possível a gente apurar o salário de benefício. O INSS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput desse artigo. Então, pode o segurado requerer junto ao INSS as informações constantes no seu CNIS, até para ver se estão corretas ou não, né? O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. Então, vamos supor que lá o salário de contribuição dele conste um salário mínimo. E, na verdade, o salário de contribuição dele é de R$2.000. Então, ele, através de documentos, por exemplo, a GFIP da empresa, ou os recibos, né, o contra-cheque, a sua carteira lá, informando o valor da remuneração. Então, isso ele pode pedir o quê? A retificação dessas informações. A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, quer dizer, após o prazo, né, que é feito, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas conforme critérios definidos em regulamento. Considera-se o que é retificação, inclusão extemporânea. Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação ou a informação retificadora forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e a inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período. Ora, ele verifica que não tem ali, né? Ou tem dúvida em relação às informações. Ele vai pedir ao segurado documentos que comprovem aquelas informações lá inseridas. Caso não haja, esse período vai ser excluído. Por quê? Porque não tem comprovação de que realmente é daquele jeito, né? Aquelas informações ali são daquela maneira. E para fechar, vamos a uma questão. Em se tratando de prestações de aposentadorias do regime geral de previdência social, o salário de benefício será, olha, está falando aqui de aposentadoria e de salário de benefício. Letra A. O salário de benefício será dividido pelo fator previdenciário nas aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Errado, né? Nós não temos divisão
do fator previdenciário, nós temos a sua multiplicação. Letra B. O salário de benefício será multiplicado pelo fator previdenciário obrigatoriamente nas aposentadorias por tempo de contribuição e especial. Errado. Eu não tenho na aposentadoria especial fator previdenciário. Letra C. Será multiplicado pelo fator previdenciário facultativamente apenas na aposentadoria por tempo de contribuição. Não. Facultativamente na... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá